Vamos falar de liberdade estudantil, né? O PCdoB está contra a liberdade estudantil, né? Segundo o site O Antagonista, o PCdoB apresentou 55 das 163 emendas que foram feitas à medida provisória que acaba com a exclusividade da Uni e da UBS na emissão das carteirinhas estudantis. Para o leitor que ainda não está sabendo disso aí, no mês de setembro, o Bolsonaro assinou uma medida provisória que cria a carteirinha gratuita e digital. É a velha carteirinha do estudante que dá direito a pagar meia entrada e tudo mais, né? Atualmente, esse documento é impresso por entidades como Uni, UBS, né, que são entidades de estudantes, e eles cobram pelo serviço. E segundo o próprio site do PCdoB, que eu fui dar uma checada lá, essa é a principal fonte de receita dessas organizações. Então eles estão chateadinhos, entendendo que isso é uma retaliação a eles, né? Ou seja, você quer proporcionar um benefício ao estudante e o outro que vive sugando a veia do estudante acha que é uma retaliação ao sugador, ao mamador. Bom, vamos lá. Olha só como é que o site do PCdoB coloca aqui a notícia, né? A PCdoB repudia a tentativa de retaliação de Bolsonaro à Uni e à UBS. Olha lá. E eles se colocam aqui como comunistas de verdade, né? Quando você lê o site do PCdoB, você vê que eles se tratam dessa maneira. Quando você vai escrever, discutir em rede social e falar, os comunistas, as pessoas riem de você, não, o comunismo não existe mais. Eu falo, meu amigo, não estou falando de comunismo, estou falando de comunista. Comunista existe e os caras se tratam dessa maneira, tá? Tá aqui, ó. Site do PCdoB. Comunistas repudiam proposta de Bolsonaro e avaliam que a criação da carteira de identidade digital para estudantes é tentativa de retaliação às entidades que lutam contra os desmontes do governo. Para o líder da bancada comunista, vejam bem, temos uma bancada comunista aqui no Brasil, né? O deputado Daniel Almeida, da Bahia, né? O Bolsonaro quer atacar a juventude. Bom, mas o cara está querendo fazer a juventude pagar mais barato, mas aqui eles entendem que ele quer atacar a juventude, né? Ele fala assim, nossos jovens liderados pela Uni têm se levantado contra os desmandos desse governo. Por isso, agora eles anunciam esse desmonte da estrutura orgânica da nossa juventude. É uma retaliação pela luta, mas não vamos aceitar, disse o líder da bancada comunista. Você sabia que a gente tem uma bancada comunista, Rafa Nogueira? Sabia perfeitamente. Há pouco tempo atrás só tinha, né, uma bancada comunista. Agora, pelo menos, tem outras bancadas. Mas, diante dessa notícia, eu só penso o seguinte, faltam conservadores para estudar essas coisas. Quem que sabe o que é UMS? O que é UBS? Em que medida o JS está metida com isso? Em que medida o PCdoB está nas escolas públicas? Aproximando as pessoas do movimento comunista. Ninguém sabe, isso não está documentado. Não tem números, não tem dados, não tem nem narrativa. Não, mas sabe que no site do PCdoB tem. Né? Tem. É interessante, mas os nossos amigos conservadores, de fato alguns, começam a se isolar na bolha, eles não entendem o pessoal da esquerda. Eles acabam caindo no mesmo erro que o pessoal da esquerda faz. Eles pouquíssimos estudam o que é o ambiente conservador, o ambiente liberal. Tem a versão deles, Herbert. Esse é o problema. A versão deles precisa ser lida, mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu vi isso acontecer na minha frente quando eu era professor de escola pública. Os alunos realmente eram praticamente... As suas mentes eram tomadas pelos alunos que tinham sido treinados no PCdoB ou em alguma dessas organizações. Por exemplo, em outra escola, eu fundei junto com os alunos um grêmio estudantil. Eu os municiei e os ajudei a fundar. Essa União Municipal, né, a UMS, dos estudantes secundaristas, queria tomar o Grêmio, querendo dizer o seguinte, olha, o Grêmio tem que estar de acordo com as regras da União Estudantil Municipal. Está entendendo? Então, você só pode criar um Grêmio estudantil se ele estiver vinculado e submetido às regras dessa instituição. E aí eles começam a tomar, eu vi na minha frente eleições serem fraudadas desde os estudantes secundaristas, ensino médio, eleições para Grêmio Estudantil fraudadas. Tá entendendo? Mas isso é uma prática comum. É uma prática comum. Quando eu entrei na faculdade, a minha chapa ganhou também a eleição para o DA e aconteceu a mesma coisa. Mas as pessoas pensam que essas coisas só acontecem lá no último extrato e ninguém visualiza onde tudo começa. O treinamento dos futuros candidatos comunistas está sendo nas escolas. Os conservadores não têm treinamento nem para se candidatar mesmo a deputado. Não tem. Isso é um problemão que a gente passa, né? Mas quando você entra no site do... Mas tudo começa estudando. Tem que levantar os dados, entender, escrever com a narrativa, uma narrativa diferente da deles e publicar. Fazer documentário, escrever artigo de jornal
criar filme que mostre isso. Está faltando esse estudo, está faltando a presença conservadora na cultura. Tem uma informação aqui que foi repassada, né, pela deputada federal, se não me engano, Carolina Detoni. É deputada federal, né? Deputada federal, minha amiga, Carol. E ela colocou aqui que a UNE está sendo investigada por gastar verbas para a cultura com uísque, cerveja, vinho, vodka e energéticos, né, entre outras coisas. O percentual dos recursos sem comprovação de gastos recebidos do Ministério da Cultura chega a 90%. Então, eles não só estão reclamando de perderem as verbas, né, como até o repasse de muitas dessas verbas são para gastos, vamos dizer assim, não culturais, né? De toda forma, eu acho que eles estão certíssimos em achar isso ruim. Eu acho que eles têm que completar o que está faltando agora com o dinheiro deles. Se eles não querem que deixe de receber, né, a União Nacional dos Estudantes deixe de receber esse dinheiro todo que eles estavam acostumados, eles que tirem do bolso deles para continuar aparelhando a máquina, não é assim? Então, estão todos convidados a dar o dinheiro diretamente e não tirar o dinheiro daqueles que não concordam ou são cooptados ali de forma inconsciente ou são obrigados por conta das circunstâncias, né? Essa história do a sua vida vai melhorar enquanto estudante porque você vai ter a carteirinha, você não sabe o quanto que você está, né, estragando não só a sua vida de estudante, como a tua vida em geral por causa de um meio ingresso em alguma coisa. Eu protesto contra essa declaração do meu colega de bancada. Como é que você vai privar os estudantes do contato com a cultura russa e escocesa que eles têm, respectivamente, por meio da vodka e do uísque? Sim, é verdade. É inacreditável, né? É uma palhaçada. Esse pessoalzinho dessas entidades estudantis aí vivendo do dinheiro das carteirinhas há décadas, não fazem praticamente nada, enquanto a gente teve aí um governo totalitário que deixou os índices de homicídio do nosso país chegarem a mais de 60 mil mortes por ano. Eles não diziam nada, só ficavam batendo palma para o seu Lula e para a dona Dilma, e agora estão reclamando de tudo. Onde você acha que o Lindenberg aprendeu digamos assim, se comportar, né, diante de bebidas e coisas mais? Sim, isso porque essas coisas o seu você cara consegue... pintada. Isso porque esses itens você consegue comprovar a compra e a venda. Tem outros itens que você não consegue, né? Porque a venda é menos regulada. Bem menos regulada. É regulada na cidade de Amsterdã. Mas, e Felipe, no estado do Colorado também. Eu não sei o que é mais perigoso, essas coisas não documentadas ou as aulas que ele recebem. A UJS paga para estudantes de ensino médio para terem aulas com professores da Unicamp, da UNB, para aprenderem comunismo e levarem para as escolas. Tem um monte de gente que está na 10ª graduação para ficar sempre na graduação enquanto está recebendo as orientações partidárias e fazendo... E não só graduação, é isso, eu chamo a atenção a isso, no ensino médio também. Tinha um sujeito aqui em Santos, né, que era o Catatá, que até é um tanto, digamos assim, caricato, o pessoal brinca que ele fala com falsete, coisas assim. Ele ficou no ensino médio, acho que uns 10 anos, aí, uma coisa assim, deve estar ainda. Para exercer o papel da liderança, né? É interessante. Esse pessoal do PT, do PCdoB, eles têm um treinamento, você acessa a área do militante pelo próprio site, eles têm entidades próprias, né? Os caras são muito bem preparados, essa é uma verdade, enquanto o pessoal da direita está engatinhando. E quando o professor Olavo fala que é necessário que o pessoal aprenda a se organizar, aparece aí Janaína Pascoal achando que isso é um absurdo, as pessoas se organizarem. Como é que pode, né? As pessoas se organizarem.